Olá, estudante! Esse resumindo o estudo será sobre fundamentos do turismo e hospitalidade, sendo que este tema está dividido em duas aulas e veremos aqui a segunda e última aula que trata sobre esse assunto. Nessa aula focaremos em especial a política pública e o turismo. Começaremos falando sobre o que pode-se entender sobre política pública do turismo. Política é um sistema de regras que respeitam a direção dos negócios públicos e a arte de bem governar um povo ou conjunto de objetivos que informam determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução. Ou seja, os pontos comuns entre esses conceitos são: política é planejar ações em prol da sociedade, a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento social que verá uma perspectiva sustentável. Já quando falamos em política pública, não temos um consenso sobre seu conceito, devido ao fato de que este tema ainda é novo para a sociedade brasileira. Entretanto, para alguns autores, a política do turismo é um conjunto de regulamentação, regras, diretrizes, diretivos, objetivos e estratégias de desenvolvimento e promoção, que fornece uma estrutura na qual são tomadas as decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação. Lembrando que destinação é um município ou a cidade que recebe turistas, que pode ser chamado também de núcleo receptor. Em termos gerais, a política do turismo determina, por exemplo, os termos nos quais as operações turísticas devem funcionar. Fornece uma direção geral e orientação para os interessados no turismo em uma destinação. Fornece uma estrutura para decisões públicas e privadas sobre o papel e as contribuições do setor turístico para a economia e para a sociedade em geral, entre outras questões que vocês puderam encontrar no material disponível para leitura. Ainda podemos falar sobre as áreas que a política pública trata, por exemplo, a taxação, o financiamento do setor turístico e os relacionamentos na comunidade, entre outros. Portanto, podemos concluir que a política do turismo compreende um conjunto de ações que visam atingir determinado fim e, em última instância, deve beneficiar a todos em nível cultural, social e econômica, independentemente do nível. Falaremos agora um pouco sobre o histórico da política pública do turismo no Brasil. Para isso, utilizaremos uma linha do tempo. Em 1930, o Estado começa a perceber a importância da atividade turística e promulga o Decreto-Lei número 406, de 4 de maio de 1938, que prevê a necessidade de autorização governamental para a atividade de vendas de passagens aéreas, marítimas ou rodoviárias. Nessa década ainda cria-se a divisão do turismo, que traz como principal atribuição superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo interno e externo através do Decreto número 1915, de 27 de 12 de 1939. Já na década de 40, editou-se o Decreto-Lei número 2440, que dedicava às empresas de agências de viagem e turismo e suas atividades. Nas décadas seguintes, entre 1950 e 1990, o governo foi promulgando várias outras leis voltadas à atividade turística. Cria órgãos que têm como atribuições organizar, melhorar e estimular a atividade turística no Brasil. Vamos citar aqui o Decreto 44.863 de 1958, que constitui a Comissão Brasileira do Turismo, Combratur. Depois, em 1966,
implantou-se pelo Decreto 55 de 1966 o Sistema Nacional de Turismo e criou o Conselho Nacional de Turismo, a empresa brasileira de turismo conhecida como Embratur, hoje Instituto Brasileiro de Turismo, entre outros. Em 1993, a Lei nº 8.623 criou o profissional de guia de turismo e, no mesmo ano, tal atividade foi regulamentada pelo Decreto nº 946. Em 1994, criou-se um grupo de trabalho composto pelos Ministérios da Indústria, do Comércio e do Turismo e do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, integrado por representantes do IBAMA e da Embratur, com o intuito de desenvolver e propor uma política e um programa nacional de ecoturismo. Em 1996, lança-se o Plano Nacional de Turismo, que traz diretrizes e programas que, por meio de órgãos criados anteriormente, objetivava promover e incrementar o turismo como fonte de renda, geração de empregos e desenvolvimento socioeconômico do país. Em 2003, cria-se o Ministério do Turismo. Entre 2003 e 2007, o então Ministério do Turismo elabora um novo Plano Nacional de Turismo, diretrizes, metas e programas que prevêem novo modelo de gestão, descentralizada e participativa, com o intuito de orientar as ações necessárias para consolidar o desenvolvimento do setor turístico. E hoje a atividade encontra-se como a quinta principal produto em geração de divisas. A atividade turística é parte do setor terciário da economia, pois este setor é formado pelo conjunto de atividades econômicas relacionadas com a prestação de serviços e atividade turística, e é o conjunto de serviços de hotelaria, alimentação, agenciamento, guiamento e outros. Para estabelecer o grau da demanda turística de novo país, utilizamos uma ferramenta chamada estatística. Esse conhecimento da demanda é fundamental para a análise do comportamento do indivíduo. É através dessa análise que verificamos as necessidades do turista, o conjunto de motivações dos mesmos e as necessidades que o ser humano tem para satisfazer seu tempo livre, dedicado ao lazer, como, por exemplo, as férias, e assim nos possibilita realizar ações para atender aos desejos e anseios dos indivíduos, ou mesmo de grupos de indivíduos. São com essas informações que possibilita a criação ou adequação de novos roteiros e ações turísticas. Os governos locais atualmente têm investido na infraestrutura básica e turística nas localidades para atrair mais investimentos externos, pois dinamiza-se assim o mercado formal e informal. Hoje, para cada emprego direto gerado pela atividade turística, são criados em média outros 13 indiretos. Agora falaremos um pouco sobre planejamento turístico. O planejamento turístico, segundo a autora Rushman, constitui em ordenadas ações do homem sobre o território e ocupa-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando desta forma os efeitos negativos nos recursos que o destroem ou reduzem sua atividade. Portanto, podemos dizer que o planejamento turístico é de extrema importância para localidades que desenvolvem ou desenvolverão a atividade turística, pois seu crescimento será devidamente ordenado de forma a minimizar os impactos econômicos, socioculturais e ambientais das comunidades receptoras, ou seja, o planejamento turístico permite à localidade um crescimento de maneira sustentável. Quanto ao Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, depende muito das características da localidade, de sua comunidade local. Entretanto, podemos dizer que a equipe gestora de tal plano deve ser multidisciplinar, ou seja, deve ser composta por profissionais de diversas formações para possibilitar uma visão mais global. Como a estrutura do plano, podemos dizer que pode ser diversas, dependerá das características a quem o constrói. Entretanto, alguns pontos se fazem necessários. São eles: diagnóstico, considerado o primeiro passo,
que é a base para qualquer plano, programa ou projeto. Prognóstico, resumo que será tomado pelo desenvolvimento turístico. A implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, que é a fase de implantação, e a avaliação contínua, última etapa do processo. Por fim, podemos dizer ainda que o planejamento é flexível, pois depende das particularidades do local, como também da percepção da equipe que irá elaborar. Por enquanto, ficamos por aqui. Aproveite para estudar um pouco mais no material referencial desta aula. Bom estudo a todos!